No século XIX, ápice do movimento artístico e filosófico que hoje conhecemos como Romantismo, e que teve como uma de suas principais características um forte nacionalismo, abateu sobre as elites brancas brasileiras uma necessidade intensa por uma identidade nacional. Houveram então inúmeros debates sobre a definição do povo brasileiro. Discussões essas que se baseavam diretamente em pesquisas, que na época eram consideradas científicas. Afirmavam, sem sombra de dúvida, que o homem branco era superior e que a miscigenação degenerava a espécie. A segunda afirmação deixava os intelectuais nacionais apreensivos, pois era o fato que no Brasil havia muito mais pessoas negras e indígenas que brancas. Ao mesmo tempo que se queria uma identidade nacional, não se desejava definir o Brasil como um país multirracial, pois isso classificaria o país como menos desenvolvido. Para contornar esse dilema, os pensadores retiraram da filosofia de supremacia branca, criada na Europa, o que mais lhes convia para reafirmar a hierarquia racial, e reformularam o resto, com a criação do projeto de branqueamento do Brasil. Criado para, abre aspas, resolver, fecha aspas, o problema racial do Brasil, o projeto de embranquecimento do Brasil visava o branqueamento gradual da população através de bebês cada vez mais brancos, nascidos de relações sexuais entre homens brancos e mulheres indígenas e negras. Baseou-se então em três ações. Primeiro, o casamento fora da religião. Segundo, o incentivo da imigração europeia para o solo brasileiro, oferecendo-se terras e trabalhos assalariados para os imigrantes europeus. E, terceiro, a violência sexual exercida por homens brancos com mulheres negras e indígenas. A marginalização dessas pessoas foi algo inevitável, principalmente pelo fato de que, ao chegarem no Brasil, os europeus ocuparam as vagas de trabalho mais bem remuneradas e com mais visibilidade como parte de indústrias e comércios. Já os negros e indígenas, recém-libertos pelo fim da escravização, ocupavam os trabalhos considerados de menor status e com menor remuneração, como carroceiros e limpadores de rua e trilhos. Em resumo, foi um processo dinâmico, onde, enquanto se embranquecia a população através de estupros e da imigração, se empurrava os considerados indesejados para as periferias. Democracia racial é definida como um estado de plena igualdade e liberdade entre as pessoas, não importando sua cor de pele, etnia, etc. Com o histórico mundial de ações racistas e preconceituosas que transcrevem desde o período colonial até os dias atuais, é fato que democracia racial ainda é inexistente. Mesmo em países como o Brasil, que tem uma diversidade imensa quando se trata de etnias e raças, e que prega ter democracia racial, isso não existe. Por mais que declaremos o Brasil como um país racial democrático, isso não é verdade. É evidente que os mesmos ideais que deram início a essas políticas no passado se perpetuam nos dias de hoje. O orgulho da raça branca é visto todos os dias dentro de famílias que falam incessantemente de suas origens portuguesas, espanholas, italianas, alemãs e etc. No sul do país, isso é ainda mais forte. Ao passo que, quando se trata de origens africanas, não se sabe direito a ascendência dessas pessoas, pois ao chegarem no Brasil, seus antepassados foram divididos e misturados, gerando o que se chama de desfragmentação identitária, ação totalmente proposital cujo objetivo não era nada além de fortalecer o sistema racista, dificultando o agrupamento das pessoas. Enquanto descendentes de colonizadores brancos europeus vangloriam-se da história de suas famílias, apague-se a história de escravidão. Empurra-se para baixo do tapete séculos de agressão, abuso e desrespeito.